Olá pessoal, então no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco sobre simetria, né? E para uma figura ter simetria, a gente precisa primeiro conhecer o eixo de simetria dessa figura. Aqui nós temos uma folha. Para mim saber se essa folha, né, é uma figura simétrica, eu tenho que encontrar o eixo de simetria dela, ó. E uma figura é simétrica quando eu a partir do eixo de simetria, dobrar e uma parte ficar sobreposta à outra, ou seja, uma parte, um lado seja exatamente igual ao outro, ó. Por exemplo, nessa folha aqui, se a gente fizer essa dobra aqui, ó, e marcar essa dobradura aqui, nós vamos perceber que esse lado aqui, ó, é exatamente igual a esse. Então essa folha aqui tem um eixo de simetria, ó. Ela é uma figura simétrica, né? Então se ela tem um eixo de simetria, ela é uma figura simétrica. Tá aqui o eixo de simetria dela, ó. Esse eixo de simetria que eu estou fazendo aqui, essa dobra, ele garante que essa parte aqui é igual a essa, ó. Quando eu fizer a dobradura aqui, essa parte aqui vai sobrepor a de baixo, ou seja, essa daqui vai ser exatamente igual a essa, né? Então aqui nós temos essa folha, eu posso dizer que ela é simétrica, né? Ou seja, existe um eixo de simetria. Mas pode ser também que em uma determinada figura exista mais de um eixo de simetria, né? Ó, eu posso perceber nessa folha aqui que se eu fizer mais uma dobra aqui, ó, eu vou encontrar mais um eixo de simetria, ó. Então aqui, ó, vai ser mais um eixo de simetria. Por quê? Porque essa parte aqui vai ser exatamente igual a essa parte aqui, ó. E essa dobra aqui, ó, essa dobrazinha aqui vai ser meu eixo de simetria. Então, quando eu dobrar, ó, a folha, essa parte aqui vai sobrepor a de baixo, vai ser exatamente a de baixo, ou seja, vai cobrir a de baixo, né? Então, eu posso dizer que essa parte é igual a essa. Então, né, posso garantir mais uma vez que essa folha é uma figura simétrica, né? E eu posso perceber ainda, né, como nós acabamos de encontrar, ó, que uma figura pode ter mais de um eixo de simetria. Aqui nós encontramos um, e aqui, ó, nós encontramos mais um, né? Dois eixos de simetria. Se essa folha fosse quadrada, né? Se a gente pegasse, ainda dava para fazer a diagonal como mais um eixo de simetria. Tranquilo? E aqui nós temos alguns dos tipos de simetria. Simetria de reflexão, a simetria de translação e a simetria de rotação. Vamos ver aqui como é que a gente identifica cada uma delas. A simetria de reflexão, ó, é como se você tivesse aqui, ó, esse eixo de simetria aqui, esse eixo de simetria. E aí, se aqui fosse uma folha, né, a gente poderia dobrar, né, dobrar a folha, e essa parte aqui vai sobrepor a outra parte, né? Então eu iria garantir que essa figura aqui é simétrica a essa. Lembrando que na folha a gente encontrou eixos de simetria, né, de uma figura. Aqui são duas figuras que são simétricas, né? Duas figuras que são simétricas e nós temos um eixo de simetria. Aqui eu tenho um exemplo, né? Na simetria de reflexão, é como se eu tivesse aqui, ó, bem aqui no meio, bem nesse meiozinho aqui, fosse o eixo de simetria. Então, é como se ela é uma simetria de reflexão, então é como se eu dobrasse elas aqui, ó, e essa figura aqui tem que sobrepor essa, ó. A gente percebe que elas são exatamente iguais, né? Então elas são simétricas quando elas fazem esse movimento que uma fica sobreposta à outra, uma fica em cima da outra, ó, bem direitinho, onde a gente percebe que elas têm o mesmo tamanho. Então aqui nós temos um eixo de simetria e nesse caso aqui elas são, quando a gente faz esse movimento, eu posso perceber que é como se fosse um reflexo, né? Ó, eu posso perceber que elas têm uma simetria de reflexão. E a simetria de translação, simetria de translação é como se eu tivesse um eixo de simetria aqui, ó. E nesse eixo de simetria eu cortasse e pegasse essa figura aqui, ó, e colocasse em cima dessa, sem dobrar, ó, né? Sem fazer esse movimento assim, só assim, ó. Quando é que ela tem
a simetria de translação? Quando eu pegasse, aí aqui eu tenho um eixo de simetria e eu fizesse esse movimento assim, ó. Beleza? Aí uma fica sobre a outra, ó. Então, nesse caso aqui, nós temos duas figuras simétricas com simetria de translação. Quando eu faço esse movimento. E a de reflexão é assim. Quando eu faço o movimento, que uma fica sobre a outra. O eixo de simetria, eu faço esse movimento aqui, ó. Imagino fazendo esse movimento aqui. E a de translação, esse movimento aqui, ó. Quando eu coloco uma em cima da outra. Se elas são iguais, sobrepostas. São iguais, então elas são simétricas. E simétrica com eixo de simetria de translação. E quando elas tiverem a simetria de rotação é como se eu fizesse assim, ó. Eu tenho essa figura, eu tenho aqui o meu eixo de simetria e eu fizesse esse movimento aqui, ó, rotacionasse essa figura de tal forma que ela ficasse uma sobre a outra, ó. Eu posso perceber que elas são simétricas, né? E se elas estão nessa posição aqui, então elas estão com simetria de rotação, ó, que é quando eu faço esse movimento e uma fica exatamente em cima da outra. Então, simetria de reflexão é quando eu tenho uma com o reflexo da outra, como se fosse, quando eu faço esse movimento aqui, ó. Fiz esse movimento, uma ficou em cima da outra, são iguais. Pronto, então, simetria de reflexão. A simetria de translação é quando eu tenho esse movimento aqui. Aqui eu tenho o meu eixo de simetria e eu faço esse movimento aqui, ó. Fica uma sobre a outra, então são figuras simétricas. E que tipo de simetria? Simetria de translação. E a de rotação é essa. Quando eu tenho essas duas figuras nessa posição, aqui eu tenho o eixo de simetria, né? E eu vou rotacionar essa figura, ó. Quando eu rotacionar essa figura, ela vai ficar exatamente uma em cima da outra. Então eu tenho simetria de rotação. Aí aqui nós temos alguns exemplos, ó. Trace o eixo de simetria nessas figuras. No item A, a gente olhando aqui percebe que nem simetria, né, nem eixo de simetria essa figura tem. Então ela não é uma figura simétrica, né, ela não tem simetria essa figura. E no item B, né, eu percebo que aqui, ó, eu tenho um eixo de simetria bem aqui, ó. Então é uma figura simétrica. Eixo de simetria bem aqui. Eu acho que eu posso encontrar outro bem aqui, ó. Também simetria, né? Tem simetria. No item C, né, tá representando uma figurinha de um balão, então eu tenho apenas um eixo de simetria, ó. Não posso encontrar mais nenhum eixo de simetria. Aqui não dá, né? Quando eu dobrar uma não fica sobre a outra, só assim, quando eu dobrar, né, esse lado vai ficar exatamente em cima desse. Do mesmo jeito, quando eu fizer essa dobra aqui, esse lado vai ficar em cima desse. Quando eu fizer essa dobra, esse lado vai ficar em cima desse. Então, nessas duas figuras aqui nós temos eixo de simetria. Então, são figuras simétricas. No exemplo 2, qual o tipo de simetria? Eu quero saber se é simetria de reflexão, simetria de translação ou simetria de rotação. No item A, a gente percebe que ele girou, né? Deu um girozinho, ó, até ficar nessa posição. Então, eu tenho uma simetria de rotação. Essa daqui é de rotação. Simetria de rotação. No item B, ó. No item B é como se eu tenho esse eixo de simetria aqui. E quando eu dobrar, né? Quando eu fizer esse movimento aqui, uma vai ficar em cima da outra, ó. Uma vai ficar sobreposta à outra. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho simetria de reflexão. Então, aqui é reflexão, né? E no item C eu tenho o eixo de simetria, né? No item C eu tenho o eixo de simetria. E eu percebo que se eu cortar aqui, se essas figuras tiver, né, desenhado em uma folha e eu cortar aqui, ó, eu percebo que eu posso pegar essa e sobrepor em cima dessa, fazendo esse movimento, que é o caso da simetria de translação, né? Simetria de translação. Simetria de translação. Então tá aí, pessoal, é um resumozinho sobre simetria, né? Nós temos aí as atividades e por hoje é só.